Dinho Cast, tudo sobre tudo que o Dinho Ouro Preto lê, vê e faz. Ou lê, viu e fez. Não nessa ordem. Com você, Dinho Ouro Preto. Olá, amigos. Bem-vindos a mais um podcast. E hoje eu vou contar para vocês o começo do acústico. É o momento mais estrondoso da carreira do Capital Inicial. É gozado contar essa história. Tá fazendo 20 anos agora do lançamento do disco, agora em 2020. E é gozado o seguinte, ó, por fazer 20 anos eu tenho olhado para trás e pensado como foi um divisor de águas pra gente. E uma coisa me salta assim, me chama a atenção, me salta aos olhos, é que a gente não tem nenhum registro. A gente não filmou nada. A gente mal tem fotos dessa época. Aliás, se tiver aí alguém ouvindo e tiver fotos ou tiver imagens disso, eu gostaria de entrar em contato comigo, porque eu não tenho. O Capital vira, pela primeira vez, um dos maiores artistas do Brasil. Pela primeira vez. E o Capital fica tão grande, que lá... E eu vou contar a história inteira, porque leva algum tempo. Leva, sei lá, até 2002. Quando chega a 2002, o Capital tá do mesmo tamanho que as grandes duplas sertanejas. A gente começa a tocar com esses caras. A gente começa a tocar em feiras. E não só a gente começa a tocar nos lugares que eles tocavam, como a gente começa a quebrar todos os recordes. A gente chega a tocar assim para dezenas de milhares de pessoas. Em vários lugares, pelo Brasil afora. Começa a virar uma rotina. A gente toca para dezenas de milhares de pessoas em Goiânia, em Brasília, em várias, pelo interior do Brasil inteiro. Olha, na verdade quase todos os lugares. A gente começa a tocar a gente começa a tocar 5, 6 vezes por semana. Aí tem um ano aí, eu não sei qual é exatamente o ano, acho que é 2002, que o Capital dá 240 shows. Todos para dezenas de milhares de pessoas. Agora, isso não acontece. Não é que o Capital lança o disco, tem uma música que bomba, e o Capital vende 1 milhão de cópias e começa a encher os lugares. Não é assim que acontece. Acontece aos poucos. Num primeiro momento, a gente não tem acesso a... Por exemplo, para vocês terem uma ideia, no primeiro momento a gente não tem acesso à televisão. A televisão aberta, a Globo e as emissoras. A gente leva um tempo até cair a ficha de que estava acontecendo algo especial. E a primeira música a ser lançada é Tudo Que Vai. E acontece rápido, acontece relativamente rápido. Eu acho que eu tenho alguns posters guardados aqui, então eu consigo meio ter uma ideia da cronologia dos eventos. Então, o disco sai em maio, eu acho. Sai Tudo Que Vai. 3 meses depois, no final de julho, em agosto, já tinha vendido platina o disco. E aí, em agosto, entra Primeiros Erros no rádio. Aí a coisa é multiplicada. Aí a coisa é multiplicada, sei lá por quanto. Eu sei que no final, e a gente tocava aqui em São Paulo, a gente tocava num lugar chamado Olímpia, que não existe mais. Era uma casa para 4.000 pessoas. A gente fazia o fim de semana, só para ilustrar assim, o que estava acontecendo nesse momento. A gente tocava o fim de semana inteiro. Então era acho que quinta, sexta e sábado lá. Os ingressos acabavam 10 dias antes. Na verdade, os ingressos eram postos à venda e desapareciam. Entra no rádio no meio do ano, entra no rádio Primeiros Erros. Quando Primeiros Erros entra no rádio, aí sim todo mundo percebe, todo mundo se dá conta do que estava acontecendo.
Ou seja, a gente começa a ser convidado para TV, a gente começa a ser convidado para... A gente ainda tocava em casas noturnas nesse momento. Mas a gente começa a lotar todos os lugares. O Kiko ainda toca conosco, o Kiko fica conosco ainda durante um ano inteiro, depois do acústico ser lançado. E a gente começa a tocar em casas... em casas noturnas pelo interior de São Paulo, mas tudo lotadaço, assim, ficava gente do lado de fora. E a gente atravessa o ano de 2000 assim. Quando chega 2001, no final do ano 2000, a gente é convidado para fazer o Rock in Rio. E a gente pouco antes do Rock in Rio, entra a terceira música do disco, entra Natasha. E Natasha é outra explosão nuclear. Assim, é outra coisa que até... Bom, gente, pra vocês terem uma ideia, hoje, 20 anos depois, se colocam as multidões para cantar essas 3 músicas. E a gente é convidado para participar do Rock in Rio de 2001. A gente cai numa noite que era os Chili Peppers, os Deftones, eu acho, e o Silverchair. Ou seja, era uma noite pesada. E a gente ainda estava tocando... E esses primeiros... o ano de 2000 inteiro, a gente ainda toca exatamente como ele tinha sido lançado. A gente toca violão, sentados em cadeiras. Até chegar... Até o final do ano... até o começo do Rock in Rio, a gente ainda estava viajando pelo Brasil, tocando violão sentados. Quando começa o Rock in Rio e a gente vê uma cena na televisão, a gente estava no Nordeste, a gente estava, se eu não me engano, em São Luís. Aí a gente vê pela televisão uma cena do Carlinhos Brown bater boca com a plateia, e chegar uma chuva de lata em cima do Carlinhos Brown. E a gente vê as imagens, só que a gente não ouve o áudio, a gente não tinha entendido o que tinha acontecido, o que tinha precedido aquele desentendimento, sacou? A gente só vê aquela saia justa pela qual ele passou, né? E a gente vendo aquilo, a gente fala, putz, fudeu, é o que vai acontecer com o Capital. Eles estão hostilizando a gente no nosso microcosmo, na nossa bolha. A gente falou, estão hostilizando brasileiros, alguma coisa assim. O Rock in Rio não era, naquele momento, uma coisa que se repetia a cada 2 anos. O último Rock in Rio tinha sido em 91, 10 anos antes. Então, a gente não sabia como é que as bandas brasileiras iam ser tratadas. Era um ponto de interrogação. A gente vê a cena do Carlinhos Brown e a gente fala, caraca, a gente não pode entrar pro Rock in Rio do jeito que a gente tá numa noite super pesada, a gente vai tocar com os Chili Peppers, com o Deftones, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa parar de tocar violão, a gente precisa tocar a guitarra, a gente precisa ficar em pé. Aí eu lembro que no fim de semana, no show seguinte, a gente estava em Fortaleza e a gente toca em pé pela primeira vez depois de meses. E eu lembro que a gente estranha, a gente toca... Eu sei que parece uma idiotice, mas a gente fala, ué, nossa, que pesados são os instrumentos, nossa, como cansa ficar 1h30 dando show, sabe? Você estava acostumado a ficar parado ali, o show era uma coisa muito mais para trás, muito mais lenta. Embora a plateia, as plateias estavam vindo nos ver, eram todas... ficavam em pé, mas nós ficávamos sentados. Então a gente adapta, a gente fala, beleza, então toca a mesma coisa que vocês estão tocando no violão, toca na guitarra e vamos fazer isso em pé pro Rock in Rio. Aí, beleza, eu acho que, se eu não me engano, só o Kiko continua no violão, o Louro vai pra guitarra, acho que o Flávio pega o baixo elétrico, acho que o Fê tava tocando com baquetas diferentes, pega umas baquetas mais grossas. A gente ainda faz um ensaio no Rio para lapidar melhor assim, essa readaptação a uma pegada um pouco mais nervosa, não é que a gente estava fazendo metal, punk rock nem nada, a gente só estava tocando um acústico na guitarra, mas a gente achava que isso ia melhorar a nossa situação, que a gente ia conseguir evitar
uma hostilidade em relação a nós numa noite que era reconhecidamente mais pesada. E lá vamos nós, bastante nervosos. Eu lembro que a gente estava super apreensivo com essa apresentação. Mas aí eu comecei a pensar para mim, falei, olha, naquele momento o Capital tinha vendido 300 mil, de quase 400 mil, tinha vendido já bastante disco. O que para nós já era um número inédito. A gente nunca tinha ficado desse tamanho. E aí, embora eu tivesse assustado, eu pensava comigo, olha, a gente nunca teve mais preparado do que isso. A gente nunca teve uma repercussão, a gente nunca um disco nosso foi recebido desse jeito. Então, se não é agora, não é nunca. Então, acredita no que vai, acredita que vai dar tudo certo. E a gente está no camarim, esperando a nossa vez de tocar, a gente vendo as imagens que estavam sendo transmitidas pela televisão, acabam nos informando que aquela noite da nossa noite ali do Rock in Rio era o recorde de público da história do Rock in Rio. Tinham 250 mil pessoas ali naquela noite. Nunca mais nas edições subsequentes do Rock in Rio, a plateia diminuiu primeiro para 80 mil e hoje é 100 mil, ou seja, nunca mais, esse recorde nunca mais foi quebrado. E eu nunca vi essas imagens também, mas elas devem existir. Eu acho que o Medina deve ter guardado essas imagens devem ter rolado. A gente estava super nervoso, andando para um lado, para o outro no camarim. E lá pelas tantas, alguém nos diz, olha, tem um cara aí fora que é um médium, um guru chamado Thomas Green Morton. É um cara real, vigarista que foi desmascarado, aliás, pelo Fantástico, assim. Mas ele dizia que tinha poderes sobrenaturais, ele dizia que ele transpirava perfume e que ele conseguia dobrar metais, uma espécie do Uri Geller brasileiro. E alguém nos diz, o cara tá aí na porta, o cara quer falar com vocês. A gente fala, pô, sério? O que o cara pode querer com a gente? A gente fala, beleza, deixa o cara entrar, vamos ver o que ele quer fazer aqui. Aí ele entra, ele se leva muito a sério, uma solenidade toda, e fala, vamos nos reunir aqui numa roda. E a gente estava super nervoso, meio apavorado. A gente fala, bom, vamos lá, foda-se, vamos fazer o que esse cara está dizendo, o que a gente tem a perder. Aí a gente se reúne, faz uma roda, nos reunimos numa roda, e eu achava que ele ia vir com algum momento de sabedoria enlatada, sabe, de bolacha da sorte, alguma frase feita, sabe, de sabedoria e paz, alguma bobagem superficial e rasa. E, no entanto, ele não diz nada. Ele fica quieto. E nós ficamos quietos esperando ele dizer alguma coisa, ele não diz nada, ficamos todos em silêncio durante 5 minutos. E isso acaba botando a bola no chão. Acaba tendo um efeito inesperado. A gente que esperava que ele fosse passar por um grande sábio e dizer alguma coisa, não diz nada, e acaba tendo um efeito positivo. Para nossa surpresa, acaba acalmando todo mundo. A gente entra na van para ir até o palco, e ainda acontece uma última coisa antes da gente subir no palco. O Fê fecha a porta da van no dedão dele, ou um dos dedos dele, na saída, descendo da van para subir no palco. Tem um pronto-socorro ali, eles dão uma remendada no dedo dele. Não chega a cortar nem nada, nem a quebrar, mas, sei lá, machuca o dedo do cara, conserta, põe eu não sei o que fazem com o dedo dele, mas ele consegue subir no palco e tocar. O que acontece nesse Rock in Rio é que nós somos recebidos. A gente entra morrendo de medo e nós somos recebidos como heróis. As pessoas cantam tudo, do começo ao fim. E aí começa essa história que rola hoje nos shows do Capital, das pessoas botarem as mãos pra cima e a cantar. Começa ali. A gente nunca tinha visto isso. Era uma coisa inédita na nossa carreira. A gente fala, o que é isso? Por que as pessoas estão com a mão pra cima? O que está acontecendo? É espontâneo, acontece por conta própria. Aí começa uma cantoria, as pessoas começam a cantar, as pessoas começam a botar as mãos para cima, e nós ali no palco estarrecidos. E é uma consagração.
É uma